Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Bruno Criado. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e também professora e hoje vim aqui para dar continuidade à nossa série de resolução de questões da OAB, falando hoje do exame 33 no que tange à disciplina de Direito do Trabalho. Então, pessoal, antes da gente começar a nossa resolução de questões, eu deixei para vocês minhas redes sociais. Isso porque, caso você fique com alguma dúvida em alguma questão, em alguma revisão que a gente for fazer aqui hoje, você possa me procurar e esclarecer tudo isso, tá? É importante, pessoal, que se você está se preparando para o próximo exame, você esclareça todas as dúvidas antes da prova. Então, ficou com dúvida? Me manda mensagem que vai ser uma honra aí ajudá-lo nessa preparação. Além disso, pessoal, a prova que eu vou utilizar para fazer essa resolução de questões é a prova tipo branca, então tome cuidado. Se eventualmente você está usando aí outro tipo de prova, você pode confundir as alternativas. Não porque está errado, mas sim porque você está utilizando uma prova diferente, tá? Então vamos começar a nossa resolução de questões. Lembrando que na prova tipo branca, as questões de direito do trabalho começam na questão 70, tá legal? Então vamos aí iniciar a nossa resolução de questões. Valmir foi empregado da Sociedade Empresária Lanchonete Chapa Quente Limitada, na qual atuou como atendente por 1 ano e 3 meses, sendo dispensado sem justa causa em julho de 2021. A sociedade empresária procura você, como advogado, para saber o modo de pagamento dos direitos devidos a Valmir. De acordo com o que dispõe a CLT, sabendo-se que a norma coletiva nada dispõe a respeito, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Uma vez que o contrato vigorou por mais de 1 ano, deve ser feita homologação perante o sindicato de classe do empregado ou perante o Ministério do Trabalho. Pessoal, antes da gente analisar as demais alternativas, o que nós temos aqui? A questão nos diz que um funcionário ele foi dispensado sem justa causa e o empregador está aí com dúvida de como deve ser feito o pagamento dos direitos devidos. Da leitura das alternativas, vocês vão perceber que o empregador, ele não sabe se é necessário fazer a homologação dessa rescisão perante a Justiça do Trabalho, perante o sindicato ou perante o Ministério do Trabalho. Então, esse é o foco da questão 70. E para a gente assinalar a alternativa correta, o que nós precisamos recordar aqui, pessoal? O que dispõe o artigo 477? Por quê, pessoal? Vamos lá. Antes, no artigo 477, antes da reforma trabalhista, que é a Lei 3.467 de 2017, nós tínhamos o parágrafo 1º no artigo 477, que dispunha: o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Notem, pessoal, que, de acordo com o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, para que aquela rescisão contratual, para aquela rescisão do contrato fosse válida, era necessário fazer aí uma homologação perante a Justiça do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, ou o sindicato daquela categoria. Ocorre, pessoal, que o parágrafo 1º do artigo 47 foi revogado pela reforma trabalhista. Então, hoje não existe mais essa necessidade de homologação perante um desses órgãos, perante dessas instituições. Eu não preciso mais fazer homologação, tá? Então, basta que empregado e empregador formulem aí a rescisão contratual. E aí, pessoal, nós já conseguimos agora analisar cada uma das alternativas. Vamos lá. Vamos começar pela alternativa B. O pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho. Eu queria deixar a alternativa correta por último, mas eu fui direto nela, mas não tem problema, pessoal. A alternativa B, ela diz que não há mais necessidade da homologação. E por que está correta, pessoal? Porque a gente viu aqui que antes da reforma trabalhista havia sim a necessidade de homologação, mas que agora isso deixou de ser aí uma exigência legal, tá? Então vamos para a alternativa A. Uma vez que o contrato vigorou por mais de 1 ano, deve ser feita a homologação perante o sindicato de classe do empregado ou perante o Ministério do Trabalho. Alternativa incorreta, porque a gente viu aí que o parágrafo 1º, ele foi aí extinto com a reforma trabalhista. Alternativa C.
Não havendo discórdia sobre o valor devido a Valmir, deverá ser apresentada uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho com assinatura de advogado comum. Nós vimos aqui que essa homologação perante a Justiça do Trabalho também não é mais necessária. Alternativa D. A sociedade empresária, ao optar por fazer o pagamento em suas próprias instalações, deverá obrigatoriamente depositar o valor na conta do trabalhador para ter prova futura do adimplemento. Pessoal, por que essa questão aqui, por que essa alternativa está incorreta? O artigo 477 da CLT, um dos parágrafos do artigo 477, ele nos diz que o pagamento dessas verbas resilitórias, ele pode ser pode ser pactuado livremente entre empregado e empregador. Ou seja, empregado e empregador pode, inclusive, pactuar que o pagamento seja feito por depósito bancário, por dinheiro, por cheque. Vejam que não há uma obrigação legal para que o pagamento seja feito em depósito na conta bancária do empregado. Tá legal? Eles podem aí pactuar qual vai ser a melhor forma de pagamento. Então, essa alternativa também está incorreta. E aí, como a gente já viu, a alternativa B é a alternativa correta que diz: o pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho. Exatamente como ficou aí a redação do 477 pós-reforma trabalhista. Então, assim, a gente já corrigiu a primeira questão e já podemos aí partir para a nossa segunda questão de direito do trabalho, que é a questão 71. Vamos lá. Carlos foi contratado como estagiário em 2018 por uma indústria automobilística pelo prazo de 2 anos. Todas as exigências legais foram atendidas e o estágio era remunerado. Após 1 ano de vigência do contrato, ele procura você, como advogado, para saber se terá direito a férias nos 12 meses seguintes. Sobre a situação narrada, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão, ela trata de um contrato de estágio e vai nos perguntar se aquele estagiário que já está aí trabalhando, já está aí fazendo estágio por mais de 1 ano naquela empresa, se ele tem aí o direito a férias. Então vejam quais informações foram trazidas para a gente, que eu tenho um contrato de estágio, que esse contrato já existe por mais de 1 ano, né, tem aí o prazo de 2 anos, e o empregador está perguntando, né, se vai ter direito a férias. Então vamos lá, pessoal, o que a gente tem que lembrar para resolver essa questão? Nós temos aqui uma lei específica para o contrato de estágio, que é a Lei 11.788 de 2008, que vai dizer no artigo 13 que é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Então vamos lá. Carlos tem direito a férias? Sim, pessoal, porque foi narrado aqui que ele já está fazendo estágio pelo prazo superior a 1 ano, né? Pelo prazo de 2 anos, como narra aqui o enunciado. Ou seja, ele tem sim direito a férias. Vamos analisar, então, as alternativas. Alternativa A. Não haverá direito a qualquer paralisação, porque somente o empregado tem direito a férias. Nós vimos aqui, pessoal, que pela lei de regência existe sim o direito aqui a férias, ainda que eu tenha um contrato de estágio e não um contrato com vínculo empregatício. Alternativa B. O estagiário tem direito a férias normais acrescidas do terço constitucional. Pessoal, notem que do dispositivo que a gente acabou de ler, não há nenhuma previsão legal para o pagamento do terço constitucional para os estagiários, e por isso a alternativa B também está incorreta. A alternativa C. Uma vez que a lei é omissa a respeito, caberá ao empregador conceder ou não algum período de descanso a Carlos. Pessoal, nós não acabamos de analisar aí uma legislação específica que prevê sim o direito a férias para o estagiário? Sim, então não há o que se falar em lei omissa, por isso a alternativa C também está incorreta. E aí, nos resta a alternativa D, que é a alternativa correta, que diz: Carlos terá direito a um recesso remunerado de 30 dias, mas sem direito ao acréscimo de 1/3. Então, pessoal, questão 71, a alternativa correta, alternativa D. Vamos para a próxima questão, questão de número 72. Vamos lá.
Um grupo de investidores está estimando custos para montar empresas em diversos ramos. Por isso, procuraram você, como advogado, para serem informados sobre os custos dos adicionais de periculosidade e insalubridade nas folhas de pagamento. Sob a orientação dada de acordo com o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos lá. Essa questão, ela vai tratar sobre o adicional de periculosidade e sobre o adicional de insalubridade. E vai nos perguntar qual é o percentual desse adicional e qual é a base de cálculo. Então, vamos aproveitar o ensejo aqui para fazer uma revisão sobre esses adicionais. Eu sempre costumo dizer, pessoal, que o tema adicionais, ele é muito frequente na prova da OAB. Então, se você está se preparando para o próximo exame, se atentem a esses pontos, quais sejam adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência, que são aí temas que já aparecem na prova da OAB com uma certa frequência. Tá legal? Então, vamos lá. O que vem a ser aí o adicional de insalubridade? Pessoal, esse adicional, ele vai ser devido ao empregado, ao funcionário que trabalhar com condições que ofereçam riscos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho. Notem que eu falo em adicional de insalubridade quando eu tenho um agente nocivo, um agente agressivo atuando contra a saúde do empregado. Vamos pensar em exemplos? Quando eu tenho ruído acima dos limites de tolerância, calor excessivo, agentes químicos, agentes biológicos, são fatores que, a longo prazo, vão ocasionar um risco à saúde do empregado. E qual é o percentual desse adicional de insalubridade? O percentual, pessoal, ele vai variar de acordo com o grau de exposição. Então, se eu tenho uma exposição em grau mínimo, adicional vai ser no percentual de 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%, tá? Então, o adicional de insalubridade, ele sofre variação de acordo com o grau de exposição. Qual é a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, pessoal? Salário mínimo. Então, sempre que a gente for falar em adicional de insalubridade, o pagamento vai ser sobre o salário mínimo, tá legal? E qual é a diferença do adicional de insalubridade para o adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade, pessoal, ele vai ser devido ao empregado que trabalhar em condições que ofereçam riscos à vida. Notem que aqui eu tenho um empregado que ele vai trabalhar, mas ele corre o risco de não voltar, porque ele está em um ambiente que oferece risco à sua vida. Vamos pensar em exemplos? O empregado que trabalha exposto à energia elétrica, a explosivos, o trabalhador em motocicleta. Vejam que são situações que podem aí comprometer a vida do empregado. E qual vai ser o percentual desse adicional? Vai ser sempre de 30%. Eu tenho aqui um percentual fixo de 30%. Qual que é a base de cálculo para esse adicional? O salário contratual do empregado. Então, o salário base do empregado. Eu vou excluir gratificação, prêmios, participações nos lucros da empresa. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá fazer um resumo aí para a gente partir para a análise das alternativas. Eu tenho o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. O adicional de insalubridade, ele sofre variação de acordo com o grau de exposição, ou seja, eu posso ter aí um adicional de insalubridade de 10, 20 ou 40%, e ele vai ser pago sobre o salário mínimo. Já o adicional de periculosidade, ele tem um percentual fixo de 30% e vai ser pago sobre o salário contratual, o salário base do empregado. Vamos agora analisar as alternativas. A alternativa B. Os adicionais de periculosidade e insalubridade variam entre os graus mínimo, médio e máximo, sendo respectivamente de 10, 20 e 30% do salário dos empregados. Não, pessoal, o adicional de insalubridade sofre variação, mas o de periculosidade não. Por isso, a alternativa B está incorreta. A alternativa C. As atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica são consideradas as de maior risco. Até aqui tudo bem. Com um adicional de 50% sobre as remunerações dos empregados. Não, pessoal, a gente sabe que o adicional de periculosidade ele é fixo, sempre de 30%. Então, a alternativa C também incorreta. A alternativa D. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade só pode cessar com a mudança de função ou por determinação judicial. Pessoal, por que essa alternativa está incorreta? Porque o direito do empregado ao adicional
ele pode cessar quando houver a eliminação do risco. Ou seja, imaginem, pessoal, que eu tenho um empregado que trabalha exposto a ruído acima dos limites de tolerância. Se eventualmente aquele empregador fornecer para esse funcionário um equipamento de proteção individual que elimine aquele ruído, então imaginem aí um protetor auricular que seja aí 100% eficaz e elimine aquela exposição. Vejam, com a eliminação do risco, eu posso aí encerrar o pagamento do adicional, tá? Não é necessário que haja ou uma mudança de função ou uma determinação judicial. A partir do momento que o empregador eliminar o risco, eu posso deixar de pagar o adicional. Então, a alternativa D também é incorreta, que nos resta, portanto, a alternativa A, que é a alternativa correta, que diz: o adicional de insalubridade varia entre os graus mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo. E o de periculosidade tem percentual fixo de 30% do salário básico do empregado. Alternativa correta. Tá legal, pessoal? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 73. Vamos lá. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada e quarto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado, com redução significativa da rede credenciada e que eventual internação hospitalar seria feita em enfermaria e não mais em quarto particular. Sobre a alteração efetuada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? A empresa, ela fornecia para os funcionários um plano de saúde, era integralmente custeado pela empresa. Esse plano de saúde ele estava previsto em regulamento interno e tinha aqui a previsão de que seria aí um plano enfermaria, um plano em quarto particular, enfim, tinha aí no regulamento interno como seria feito essa contratação. Ocorre que, para reduzir gastos, houve aí uma modificação com redução significativa da rede credenciada, ou seja, nós tivemos uma modificação que reduziu direitos que esses empregados tinham. E da leitura das alternativas, vocês vão perceber que o examinador ele está nos perguntando se essa modificação, essa alteração, ela é válida para os funcionários admitidos antes da alteração, após a alteração ou durante a alteração. Vocês vão ver das alternativas que se trata disso, pessoal. Uma questão que nos pergunta qual é o momento para essa alteração e quais funcionários serão atingidos, melhor dizendo, por essa alteração. E para a gente resolver essa questão, pessoal, basta lembrar da súmula 51 do TST. Por quê? A súmula 51 do TST, ela diz que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Ou seja, pessoal, se eu tenho um regulamento que foi alterado, que foi revogado, essa modificação que está revogando direitos que foram concedidos anteriormente, ela só vai atingir os funcionários que forem admitidos após a data da revogação ou da alteração. Ou seja, eu tenho aí uma espécie de seguro para aqueles funcionários que estavam antes, ou seja, eles não serão atingidos por essa modificação, por essa revogação. Vamos analisar as alternativas dessa questão agora. Vamos lá. Alternativa B. A alteração é válida para Genilson e Carla porque o plano de saúde continuou a ser mantido, ainda que em condições diferentes. Nós vimos que não, pessoal. Se nós tivermos aqui uma revogação, uma alteração de uma vantagem deferida anteriormente, essa vantagem, essa alteração, ela só vai atingir os funcionários admitidos após a data daquela alteração. Portanto, a alternativa B, incorreta. A alternativa C. A alteração somente será válida para os admitidos anteriormente à mudança. Pelo contrário, pessoal? Somente para os admitidos posteriormente à mudança. Alternativa D. A alteração que alcança apenas os admitidos após a mudança deve ser homologada judicialmente. Não, pessoal, a gente viu aqui que a súmula 51 não fala nada em homologação judicial, enfim. Basta que essa
alteração só atinja aqueles funcionários que forem admitidos após a mudança. E aí, nos resta a alternativa A, que é a alternativa correta, que diz: a alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. Vocês já podem ter percebido aí que essa alternativa A, ela está em perfeito acordo com a súmula 51 do TST. Tá legal, pessoal? Tudo certo até aqui? Vamos para a próxima questão. Não esqueçam, pessoal, de ir anotando aí as dúvidas que eventualmente surgir para depois me mandar. Questão 74. Suelen trabalhava na churrascaria Boi Mal Passado Limitada como auxiliar de cozinha, recebendo salário fixo de R$ 1.500. Por encontrar-se em dificuldade financeira, Suelen pediu ao seu empregador um empréstimo de R$ 4.500 para ser descontado em parcelas de R$ 500 ao longo do tempo. Sensibilizado com a situação da empregada, a sociedade empresária fez o empréstimo solicitado, mas, um mês após, Suelen pediu demissão, sem ter pago qualquer parcela do empréstimo. Considerando a situação de fato, a previsão da CLT e que a empresa elaborará o termo de rescisão do contrato de trabalho, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão ela vai narrar para a gente que uma empregada ela estava aí precisando de valores para que não sejam do contrato e que ela fez a solicitação de um empréstimo para o empregador. Esse empregador, comovido com a situação, concedeu esse empréstimo, fez o empréstimo solicitado e fez aí uma proposta de parcelamento para que ela fosse aí pagando esse empréstimo. Ocorre que, antes mesmo de pagar qualquer parcela, ela pediu demissão, essa funcionária pediu demissão. E vocês vão ver das alternativas que o examinador está perguntando para a gente se essa compensação é válida e como vai ser feita essa compensação. E para a gente responder a alternativa correta, pessoal, o que a gente precisa lembrar aqui? Do que diz o artigo 477, parágrafo 5º da CLT. Vocês já viram que o artigo 477 ele vai regulamentar aí o pagamento das verbas rescisórias e o parágrafo 5º ele diz que qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Ou seja, pessoal, essa compensação ela pode ocorrer? Sim. Ocorre que ela tem que respeitar o limite de não exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Então, agora a gente já pode analisar as alternativas, porque a gente já viu que pode haver compensação e que essa compensação ela não pode aí exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Vamos lá. Alternativa A. A sociedade empresária poderá descontar todo o resíduo do empréstimo do termo de rescisão do contrato. Não, pessoal, a gente viu que tem um limite. Alternativa C. Não pode haver qualquer desconto no termo de rescisão, porque o empréstimo tem a natureza de contrato civil, de modo que a sociedade empresária deverá cobrá-lo na justiça comum. Pessoal, notem que o artigo 477 ele fala de qualquer compensação e não limita para que seja uma compensação de verba trabalhista, enfim. Então, ainda que seja uma dívida de natureza civil, pode haver essa compensação. Alternativa D. Por lei, a sociedade empresária tem direito de descontar no termo de rescisão o dobro da remuneração do empregado por eventual dívida dele. Negativo, pessoal, a gente viu que pode haver a compensação, mas que essa compensação ela tem que respeitar aí o limite de um mês de remuneração do empregado. Nos resta, portanto, a alternativa B, que é a alternativa correta que diz: a sociedade empresária poderá, no máximo, descontar no termo de rescisão do contrato de trabalho o valor de R$ 1.500. Notem que o enunciado fez questão de dizer para a gente qual era o salário fixo daquela empregada, porque aí a gente já tem estabelecido qual é a limitação. Tá legal, pessoal? Então, questão 74, alternativa correta, a alternativa B. E aí, a gente parte para a nossa última questão da prova de Direito do Trabalho do exame 33. Questão 75. Jorge e Manuel integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na empresa na qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manuel representante dos empregados. Durante a vigência dos seus mandatos, ambos foram dispensados sem justa causa na mesma semana, recebendo aviso prévio indenizado. Considerando a situação de fato e a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta.
Vocês vão ver aqui, pessoal, da leitura das alternativas, que é uma questão que versa sobre a estabilidade do cipeiro. Então vamos fazer aí alguma breve revisão para a gente conseguir assinalar a afirmativa correta. O que é a CIPA, pessoal? A CIPA é uma comissão existente dentro das empresas, dentro de fábricas, enfim, que vai fazer aí um mapeamento de risco. Então ela vai analisar aí o uso do EPI, qual EPI é necessário, se o EPI está sendo eficaz ou não, qual ambiente tem aí mais chance de acontecer um acidente, como evitar um acidente dentro da empresa, enfim. A gente tem aí essa comissão para prevenção de acidentes, como o próprio nome diz. E aí, pessoal, como que é feita a composição dessa comissão? Ela é composta por representantes da empresa e representantes dos empregados. Os representantes da empresa, eles vão ser indicados, designados pelo próprio empregador, ao passo que os representantes dos empregados, eles vão ser eleitos. Então, tanto os representantes titulares como os suplentes, eles são eleitos. E aí, para esses representantes eleitos, nós temos a garantia de estabilidade. É o que diz o artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT. Vamos ver. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidente, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. Notem que eu tenho, então, portanto, que os funcionários que forem eleitos para a comissão interna de prevenção de acidentes gozarão de estabilidade do registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato. Então, vamos analisar as alternativas. Considerando a situação de fato, a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Ambos os empregados podem ser dispensados, porque o empregador concedeu aviso prévio indenizado. Notem, pessoal, que o ponto principal dessa questão é a existência ou não da estabilidade. Se aqui a gente tem um empregado que goza de estabilidade, ele não poderia ter sido dispensado. Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C. Jorge, por ser representante do empregador junto à CIPA e dele ter confiança, não poderá ser dispensado, exceto por justa causa. Pessoal, nós vimos que o Jorge ele foi indicado pelo empregador e nós vimos também que a estabilidade é para aquele empregado que for eleito e não indicado. Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D. Nenhum empregado integrante da CIPA pode ser dispensado sem justa causa durante o mandato e até um ano após. Não, pessoal, a gente viu aqui que somente o empregado eleito não pode ser dispensado. Os demais, que foram indicados pelos empregadores, podem sim ter aí a rescisão do contrato. E nos resta, então, a alternativa A, que é a alternativa correta, que diz: não há empecilho à dispensa de Jorge, mas Manuel tem garantia do emprego e não poderia ser desligado sem justa causa. Perfeito, pessoal. Essa alternativa está correta porque é o que prevê o artigo 10, a linha A, inciso 2 do ADCT. Então, pessoal, assim eu encerro com vocês a resolução das questões de direito do trabalho do exame 33, me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e contem comigo nessa preparação de vocês. Não deixem de conferir os demais vídeos de resolução de outras matérias aqui no canal do professor Bruno Criado e contem aí com todos nós para a preparação. Muito obrigada!